Muito boa noite a todos. Valeu? Boa noite. É muito bom a gente estar aqui para fazer esse nosso exercício, para pensar a respeito da vida, para nos colocar num ponto de vista maior. Porque é isso que a gente pode esperar do melhor de uma religião. Nos colocar num outro ponto de vista que consiga, de forma a mudar tudo das nossas vidas sem mudar nada. Os fatos continuam os mesmos, mas se nós conseguirmos olhar os fatos com outros olhos, tudo muda, tudo pode se transformar, tudo pode melhorar nas nossas vidas. E realmente a boa religião, a boa filosofia, a mudança das nossas vidas, nós buscamos a mudança nos fatos objetivos, né? A gente pede nas orações, pede nos aniversários, na passagem de ano, que suprima as dores, que suprima as doenças, que acabe com os conflitos, que dê um emprego, né? A gente pede 1000 coisas objetivas, quando na verdade não é isso que Deus está pronto a nos fazer, como também não é o que os pais fazem quando os filhos têm dificuldade nas lições. O que os bons pais fazem quando os filhos estão com dificuldade de fazer lição de casa? Vão lá e fazem a lição para os filhos, não é? E perdi alguma coisa? Os bons pais vão lá, fazem a lição para os filhos, numa folha à parte, e falam para eles assim: escreve com a sua letra, senão a professora vai descobrir. Acho que eu perdi alguma coisa. Se não é isso, se a gente acha absolutamente ridículo um pai fazer isso, por que a gente pede isso para o Pai do Céu para a gente? Eu não estou entendendo. A gente acha ridículo o pai fazer isso para os filhos, mas para pedir para Deus a gente quer que o pai faça a lição para a gente? É isso? A gente tem duas morais? Uma para os outros e outra para a gente? Como é que é isso? Deus vai ser um pai pior do que nós, vamos lá, é isso? Não tem lógica. A gente está precisando mudar. Estamos precisando fazer uma DR com Deus. Vamos discutir a nossa relação com Deus. E esse é um bom motivo para a gente estar aqui hoje. Tem uma passagem muito interessante que ajuda a gente a entender diversos fenômenos da vida. É uma passagem em que Jesus estava passando por uma rua estreita, absolutamente imprensado por uma compacta multidão de pessoas. Imagina uma multidão compacta de gente, muita gente grudada nele, empurrando, tipo Black Friday. E aí, no meio daquela loucura de gente, todo mundo se empurrando, Jesus para ali no meio e fala assim: alguém me tocou. Aí Pedro é assim, Pedro é o nosso representante no Evangelho, ele fala o que a gente falaria, né? Aí Pedro fala assim: como assim, Pedro? Mestre, alguém tocou o Senhor? No meio dessa muvuca, todo mundo se apertando, e o Senhor fala que alguém tocou o Senhor? Pedro, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. Isso, ele se vira, volta, fica aquele impasse, até que uma senhora muito humilde reconhece que ela havia tocado, e nem foi nele, foi na borda do vestido, da roupa dele. E ela confessou que tinha feito isso. Era uma mulher que sofria há 12 anos um fluxo de sangue contínuo, que já tinha gasto, segundo o Evangelho, todo o seu recurso. Tinha sido uma mulher rica e gastou toda a sua fortuna com médicos e nada conseguira. E naquele momento ela sentiu que tinha sido curada. É muito bonito a gente imaginar
a passagem, a via crucis, o périplo que essa mulher tinha atravessado nos consultórios. Muitos de nós sabemos o que é isso, né? Diretamente ou acompanhando um vizinho. Como é difícil você passar pelos lugares e não conseguir a sua cura. E ela foi ali, e como é que procedeu essa cura? A gente aprendeu, lendo os evangelhos, que essa cura se explica por uma palavra simples: milagre. Só que, desde o evangelho até nós, um pouco antes do advento do Espiritismo, a humanidade foi bafejada pelas ciências. O iluminismo trouxe para a humanidade um conjunto fabuloso de saberes novos. E nós hoje estamos numa posição, aquela posição de uma criança de o quê? 4 anos. Até mais ou menos 4 anos, você fala para uma criança não faz porque a mãe está mandando. 3 anos, você fala, não faz porque a mãe está mandando, não faz porque o pai está mandando. Quando chega aos 4, 4 e meio, a criança já começa, está mandando por quê? Por que não é para fazer? Aí você explica e vem outro porquê, e vem outro porquê, e vem outro porquê. Quando a humanidade adquiriu esse grau de maturidade espiritual, já não bastava mais dizer tal coisa aconteceu porque é a vontade de Deus. Então um pai, uma mãe tem um filho portador de necessidades especiais, vai no líder espiritual e ele fala o quê? Foi a vontade de Deus. Aqueles pais, aquela mãe quer saber por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu perdi um filho? Por que meu filho está nas drogas? Por que eu tive o marido que eu tive? Essas questões angustiam a vida da gente? Isso quebra a gente. Como é que Deus pode ser bom, todo-poderoso e justo e dar tanta desgraça na vida da gente? Por quê? E aí já era insuficiente essa religião dogmática. É porque tem que ser assim, é porque é a vontade de Deus. E surgiu uma nova revelação. Porque, assim como numa escola, as revelações espirituais de Deus vão se complementando e se aperfeiçoando. Você não pode contar a mesma história para o seu filho, as mesmas explicações fundamentais, quando ele tem 1 ano, 3 anos, 11 anos, 15 anos. Você vai dar a mesma explicação? Não pode ser. Assim como um pai, um professor, qualquer projeto pedagógico precisa ir melhorando aquela história, aproximando cada vez mais da verdade, a mesma coisa o projeto pedagógico de Deus para todos nós. Quando surgiu a humanidade, quando surgiu a religiosidade, lá no início das religiões, as religiões eram assim, uma coletividade ia fazer o plantio, precisava da chuva para o plantio e fazia trocas com Deus, com os deuses. Como é que eram essas trocas? A gente fazia oferendas e tentava obter chuva. E ficava fazendo um mercantilismo com o mundo espiritual. Isso aí que eu estou falando é mais de 5.000 anos antes de Cristo. Alguém pode estar falando, e hoje não é assim? Tem gente que faz troca com o mundo espiritual? Tem toma lá da cá? A gente reclama de Brasília, mas faz a mesma coisa, né? Tem um santo que é das causas impossíveis, tem outro que é para casar, fica lá de cabeça para baixo, no copo de pinga e não sai quando apareceu um pretendente. E a gente fica o tempo todo trocando, mercadejando com o mundo espiritual. Ainda herança do quê? Dessa nossa cultura mais primitiva do mundo espiritual. Por que isso ainda está vivo? Depois de tanto tempo, tantos milênios, por que isso ainda está vivo em nós? Porque, como disse Carl Seixas, nós nascemos há 10.000 anos atrás.
Aqueles que faziam ofertas de crianças, de mulheres, de animais há 10 mil anos atrás, quem era? Quem é que estava fazendo essa oferta há 10 mil anos atrás? Nós em vidas anteriores. Então esse padrão continua dentro de nós. E aí vem uma grande revolução que Deus mandou para a terra. Deus falou assim para a terra: não é assim que nós ficamos de bem com Deus, sacrificando porcos, sacrificando crianças, sacrificando mulheres. Não é assim que a humanidade fica de bem com Deus. Nós nos harmonizamos com Deus, não fazendo o errado, deixando de fazer o que é errado. Assim é que a gente fica de bem com Deus. E aí veio Moisés e ele falava o que? Os 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho, não matarás. Qual é a palavra em comum dos 10 mandamentos? Não. O que é que a gente fala quando a criança começa a engatinhar? Começa a querer pôr o dedo na tomada, começa a querer pegar material de limpeza debaixo da pia. A gente fala, dá uma aula para ela do efeito dos 110, 220 do organismo humano, e fala o que causa repulsão, o que causa atração e que efeito a corrente elétrica. É isso? A gente fala o que para ela? Não. Simples assim. Essa era a idade espiritual da humanidade ao tempo de Moisés. Só que podia ficar só no não? Uma pessoa pode criar um pré-adolescente falando não, porque é assim? Não, claro que não. Tem que começar a explicar as coisas. E tem que falar também, antes de tudo, não pode falar só o que papai e mamãe não quer que você faça. Tem que começar a falar o que papai quer que você faça. E aí surgiu com Jesus a virtude positiva. Qual é o maior mandamento segundo Jesus? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quantos não tem isso? Nenhum. Essa é a virtude positiva, porque a humanidade já estava madura para ouvir o que Papai do Céu queria dos filhos. Mas nós crescemos um pouco mais, como a gente falou, passamos pela revolução das luzes, o iluminismo, o surgimento da ciência, o surgimento, a revivescência e a disseminação da filosofia. E a partir dali, já não bastava mais falar apenas o que não fazer, nem colaborando com o que fazer. A pergunta que a criança humanidade fazia para Deus, para o Papai do Céu, era: por quê? Por quê? Como as coisas funcionam? Por que as coisas são assim? E aí surgiu, com Allan Kardec, o Espiritismo, cujo livro de fundação do Espiritismo significativamente tem 1019 perguntas e respostas. Por quê? Porque a humanidade precisava de respostas, precisava de entendimento. Já não basta mais dizer faça ou não faça, tem que dizer por quê, como as coisas andam, como funciona a humanidade. Ainda hoje muita gente ouve porque Deus quis, porque é assim, porque a vida manda. Mas é porque tem gente que parou no tempo. Se tem gente que parou no tempo lá nas ofertas de animais, ainda hoje se faz oferta de animal, de vez em quando surge um escândalo até de sacrifício de crianças, ainda hoje. Então tem gente parada há 10 mil anos antes de Cristo, tem gente parada em Moisés, tem gente que acredita, eu não faço coisa errada, portanto já estou de bem com Deus. Está parada lá em Moisés ainda. Está parada lá em Moisés ainda. A pessoa tem 2.500 anos antes de Cristo, ele está meio fora do tempo, vocês não acham? Depois surgiu Jesus,
que sem dúvida é o maior professor, é o governador espiritual da Terra, e surgiu o Espiritismo, que nos explica as leis de Deus, os mecanismos, como as coisas funcionam, juntando ciência com religião. A lei do karma, traduzida para a gente, tem a mesma máxima da lei da física. A cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. E assim, as ciências, os saberes, vão novamente se tornando um, porque essa separação é uma separação esdrúxula entre ciência e religião. O Mago Merlin era o cientista e era o sacerdote. Os pajés das tribos eram os mais sábios e também os sacerdotes. E essa separação ciência e religião foi uma disputa de egos, de poderes políticos, de riquezas, uma distorção da humanidade, mas não há separação dos saberes. E o Espiritismo vem trazer essa integração de novo. O Espiritismo é filosofia, é ciência e é religião. Então, quando Jesus caminhava ali, ele estava reproduzindo um fenômeno que a ciência quântica só agora explica um pouco melhor. Segundo a ciência quântica, a física quântica, todos os objetos e seres, os objetos animados e inanimados, ditos inanimados, a gente sabe que no átomo o elétron não está parado, então o átomo, a matéria é um ser animado, mas a gente ainda não sabe, a nossa linguagem ainda não acompanha isso tudo. Tudo que vive, tudo que move, tudo que existe forma um campo magnético à sua volta. Isso é muito interessante a gente entender. É baseado nisso que se explica a lei de atração. Vocês lembram do livro e filme O Segredo? Que reunia dezenas de sábios de toda a história para falar o quê? Conforme a sua vibração, conforme a sintonia que você cultiva em você, você atrai as pessoas, as relações e os fatos que vêm para a sua vida. Isso sempre se soube. Antes, em círculos iniciáticos, até hoje, lojas maçônicas, a Ordem Rosa Cruz, diversas organizações ainda reservam algumas dessas verdades só para quem já passou por determinados círculos. Mas essa verdade do segredo do livro O Segredo é uma verdade muito antiga e que todos nós podemos constatar. Todos nós. Por exemplo, a medicina hoje já não precisa ser um médico alternativo, espírita, orientalista. Todo médico sabe que a depressão, quando ela se instala numa pessoa, a tristeza profunda e sistemática, quando se instala numa pessoa, rebaixa o sistema imunológico. Ou seja, a depressão causa doença física. Então, conforme o padrão energético da gente, as coisas acontecem. A economia também sabe disso. Quando uma certa coletividade de agentes econômicos acredita que vai haver inflação, sabe o que acontece? A inflação. Se uma certa coletividade, eles fazem uma pesquisa, se a maior parte de uma certa coletividade achar que vai aumentar o preço, o que esses agentes econômicos vão fazer? Aumenta o preço. Essa é a própria profecia autorrealizável. É mais ou menos como a mãe falar que o filho é mal criado. Como assim? Se o filho soubesse responder, fala assim: quem foi que me criou? Ou então, tem professora que no início do ano fala assim: eu já sei, no primeiro bimestre, quem vai passar de ano e quem não vai. Lógico, é ela que dá nota. Essa profecia é fácil. Então nós temos que nos preocupar muito com as nossas crenças. E isso é precioso. Aquela mulher não precisava tocar em Jesus para receber a cura. Ela penetrando no campo, ela já
auferiu aquela energia no linguajar da época, traduzido pelo evangelista, ficou como? Jesus falou: uma virtude saiu de mim. Virtude, foi o que foi possível na época. Ele não ia falar assim, um campo eletromagnético estava à minha volta. Então, ele falou o que foi possível naquele momento. Mas é assim que as coisas funcionam. Para Chico Xavier, você tenta imaginar o que é aura, o que é energia. Há muito tempo se sabe do que é a aura. As máquinas Kirlian tiravam fotos da aura da pessoa, e no geral a nossa energia não extrapola 20 centímetros à nossa volta. Para as almas mais elevadas é um pouco mais. Na década de 50, se não me engano, veio um cientista da NASA com os aparelhos meio diferentes atrás do grande médium brasileiro, porque ele queria medir a aura de Chico Xavier. 22 metros. O que seria a aura de Jesus Cristo? Alguém consegue imaginar? O que faria a proximidade só com ele? Ah, Maurício, mas eu não entendi, porque às vezes, porque isso não é só no positivo, tem também no negativo. Vocês nunca encontraram gente complicada? Então tá vindo, você já sabe que é complicação, você já tenta mudar, tenta lembrar que esqueceu alguma coisa, dá um jeito para sair, mas não tem jeito. Às vezes você precisa, chega perto da pessoa e a pessoa despeja 1 tonelada de lixo espiritual em você. Você sai da conversa já, drogue, semente, aonde está você? Porque o sistema de energias, ele é complexo. Não é simplesmente eu chego perto de uma energia e pego de qualquer jeito. Aquela mulher Jesus estava cercado de gente, e aquela mulher foi tão beneficiada. Por quê? Deus preferia aquela mulher? Vocês acham? Nós trazemos metade da cura, pelo menos na gente, como as pessoas já lembraram que Jesus falava: a tua fé te salvou, para cada um que ele curava. Então, Pilatos esteve perto de Jesus, Anás e Caifás estiveram perto de Jesus. Eles saíram bem? Judas esteve perto de Jesus, Pedro esteve perto de Jesus, e ainda ouviu do mestre falar assim: ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. E ele falou: de jeito nenhum. Se o Maurício estivesse ali, ele falava assim: ah, Maurício pode ser, Margarete pode ser, Dona Chile pode ser, mas eu, Pedro, de jeito nenhum. E foi. Ou seja, não basta você estar exposto ao bem para angariar o bem. Não basta você estar exposto ao mal para necessariamente trazer o mal. Depende de como você se situa, de como você se organiza perante isso. Então, é sim, bem possível que você seja um lixeiro espiritual, que por onde passa, se passa em ambientes harmônicos, chega em casa destruído, e não sabe nem porquê, como se tivesse levado uma surra. É possível, mas isso é falta de disciplina mental. Porque também é possível que nós aprendamos a lidar com a energia e com a relação de sintonia que a gente estabelece no mundo. Como assim? O que fazer para ter defesa espiritual? Muito interessante pensar nisso. Paulo nos ensina a sermos sim, sim e não, não. Ah, não entendi. Então, é assim. Nós temos, por exemplo, 4 manifestações do ser: o pensar, o sentir, o falar e o fazer. Certo? A gente pensa, a gente sente, a gente fala e a gente faz. Vocês sentem que a humanidade é sempre coerente entre o que fala e o que faz? Nós somos sempre coerentes? Por exemplo, um político em campanha. Uma pessoa chega perto de você para te dar uma cantada. A cantada era mais de um homem para uma mulher, mas agora é comigo, né?
ela fala necessariamente a verdade? Nossa, você é a mulher mais linda dessa festa. E tem algumas que acreditam. Bom, até em candidato político tem cara que acredita muito mais nas mentiras. A publicidade que fala para você que você vai ser feliz se você tomar Brahma Chopp, é verdade? Você tomando bebida alcoólica, você vai encontrar as pessoas mais bonitas, mais alegres, mais amigas desse mundo. Tudo é mentira, não é só a fake news que está dominando agora. Nós organizamos a nossa vida numa mentira. E essa mentira ocorre dentro de nós, dentro dos religiosos especialmente, segundo Jesus Cristo, que acusou os religiosos de serem como sepulcros caiados, por fora branquinhos e por dentro cheios de podridão. Ele chamava os escribas e fariseus de hipócritas, porque falam uma coisa e fazem outra. Vocês acham que tem muita gente assim? Cheio de gente assim. E se você encontrar uma pessoa assim representada num quadro na sua casa? E se esse quadro não for um quadro, for um espelho? Como é que você tem se relacionado com a verdade? Com o fazer e o falar integradamente? Esse é um desafio muito interessante. Será que nós temos vivido em verdade ou temos vivido em mentira? Essa análise é fundamental, porque dessas 4 manifestações é como se fosse um terreno, que você quer segurança para aquele terreno e constrói 3 muros. O teu terreno tem 4 faces, você faz um muro bem alto aqui, um muro bem alto aqui, um muro bem alto aqui e nenhum muro aqui. O teu terreno está seguro? Vocês entenderam? Um terreno quadrado com 3 muros bem reforçados, está seguro? Não. Se você falar o que pensa, o que sente, mas fizer tudo em desacordo com o que você pensa e o que você sente e o que você fala, você está quebrado, a tua aura está quebrada. Você vai dar sintonia para quem quiser te prejudicar. Se você viver em integração entre essas dimensões, sendo sim, sim e não, não. O que é ser sim, sim e não, não? O que você fala é expressão do que você pensa, do que você sente e do que você faz. Quem faz isso é forte, é inatingível. Até se essa sintonia toda, se essa coerência toda for para o mal. A pessoa que é fechada, que acha que os tolos têm que ficar sem o seu próprio dinheiro. Tinha um lema na malandragem carioca dos anos 20 que falava assim: é moralmente errado deixar um otário de posse do seu próprio dinheiro. Tem gente que faz uma ideologia que se cerca e se fecha para o bem, e isso nos romances espíritas está muito forte. Enquanto a pessoa não se abre no mínimo arrependimento, não chega o socorro espiritual para ela. Lá nas furnas, nos umbrais mais tenebrosos, tem um monte de gente que não recebe ajuda daqueles anjos, daqueles servidores que estão em todos os lugares do universo. E por que não recebe ajuda? Porque não quebrou a couraça ainda. Ele ainda continua acreditando no mal, acreditando na teoria toda que ele montou para se justificar. Ninguém me ama, esse mundo é dos espertos, esse mundo é de quem é mais forte, e eu não vou para ser ferrado por ninguém, eu é que vou prejudicar os outros, eu é que vou impor, porque se eu abaixar minha cabeça, os outros montam, e a gente vai montando toda uma ideologia para justificar a nossa violência. Enquanto a pessoa acreditar nisso, ela não se abre para a luz. E é lindo, são lindas as cenas de socorro espiritual, em que eles percebem já o vigilante da luz, que está em todos os lugares, ele percebe que no peito daquela pessoa está começando a aparecer uma luzinha. E aí eles levam mais gente para lá, fazem um jorro de energia para que aquela luzinha fique um pouco mais forte,
E no momento que está um pouco mais forte, que aquela pessoa está mais indecisa, eles juntam uma energia para fazer aparecer na frente daquele monstro do mal que estava lá, que às vezes são líderes das trevas, faz aparecer a mãezinha. Aquela mãezinha, o ser da vida, das existências dele, que mais o amou em todos os tempos. E as cenas descritas são lindas. Aquele monstro que muitas vezes se veste de couraças, carapaças, às vezes tem formas animais, vai se diminuindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo, fica uma criança, se diminui mais, fica um bebê, vai para o colo da mãe e chora. Porque é o amor que cobre a multidão dos pecados. Esse é o campo mais poderoso que existe na terra, tanto para Jesus iluminar e regar de água viva todos os nossos corações, quanto para você mesmo deixar abrir um pouquinho dessa luz que tem dentro de você, porque nós somos deuses. Todas as criaturas existentes na terra são Deus. Nós trazemos dentro de nós a essência mais pura, mais bela, mais poderosa do universo. Vós fareis tudo o que eu fiz e mais, disse Jesus aos discípulos. Nós somos deuses. É a nossa couraça que não permite que brilhe a nossa luz. Por isso é tão importante a gente quebrar essa couraça, questionando as nossas crenças, porque são as nossas crenças que nos ensombrecem, são as nossas crenças que trazem más companhias encarnadas e desencarnadas, são as nossas crenças que também vão nos fazer nos abrir para a luz, porque o grande amor também vai aparecer para as nossas vidas, encarnado ou desencarnado, e quando a gente der o mínimo de brecha, ele vai se aproximar e nós vamos diminuir do nosso posto de arrogância, das nossas couraças e carapaças, das nossas armas, nos diminuir e chorar no colo do amor. Isso vai acontecer com todos nós, mais cedo ou mais tarde. Que a gente se arrependa, que a gente quebre a vaidade, que a gente desmonte os nossos monstros o quanto antes, porque o amor que cobre a multidão dos pecados te trouxe até aqui hoje. Você tem dúvida? Alguns de vocês devem estar falando, eu não, você está falando coisa boa, está falando coisa errada, Maurício, eu vim aqui porque eu quis. Tá bom, você foi trazido aqui. Você foi trazido, entre tantas alternativas, você foi trazido. É claro que você aceitou o convite, tem as duas coisas, mas você foi trazido pela mãozinha aqui, para ver se quebrava um pouco mais do seu orgulho, da sua autossuficiência, e pedir a mão, pedir ajuda, se abrir para o amor. Que a gente se diminua hoje um pouco mais, aprenda a ser pequenino diante do amor, e assim o amor nos libertará. Muito boa noite a todos.